Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. Era madrugada. A chuva descia forte sobre a Serra do Cipó. No alto de um morro isolado, entre o mato alto e o vento que sussurrava lembranças antigas, um fazendeiro viúvo afiava uma faca em silêncio. Desde que enterrou a própria esposa com as mãos, não falava com ninguém, não descia para a vila, não olhava nos olhos de ninguém. Sua vida era só silêncio, mata e lembranças que doíam como faca no peito. O cheiro de terra molhada subia do chão batido. Os grilos cantavam no escuro. A luz do lampião tremelicava na parede de adobe, fazendo sombras dançarem como fantasmas. Ele passava os dedos calejados na lâmina da faca, sentindo o frio do metal contra a pele ressecada pelo sol. 3 anos. 3 anos desde que Maria partiu, deixando apenas o silêncio e a solidão que pesava nos ombros como saco de milho molhado. A casa ainda tinha o cheiro dela, sabão de coco e alecrim. Mas ele não conseguia mais sentir. Só o vazio. O vento batia na janela de madeira. As tábuas rangiam como ossos velhos. Ele ergueu os olhos para o teto baixo, vendo as goteiras que pingavam no balde de alumínio. Ping, ping, ping. Um som monótono que marcava o tempo que não passava. Naquela noite, porém, um som diferente quebrou a rotina. Toque, toque, batidas na porta. Depois, uma voz fraca, quase apagada. Por favor, tem alguém aí? Ele parou. A faca ficou suspensa no ar. O coração bateu estranho no peito. Há quanto tempo não ouvia uma voz humana? Quanto tempo desde a última vez que alguém bateu naquela porta? Levantou-se devagar, os joelhos estalando. Caminhou até a porta com passos pesados, a mão tremendo na tranca de ferro. Abriu com cuidado e viu uma mulher pobre, molhada da cabeça aos pés, tremendo, a roupa colada no corpo magro. Moço, só um canto seco, eu juro que não atrapalho. Ele não disse nada. O olhar dela era de quem já perdeu tudo, mas ainda tinha esperança. Conhecia bem esse olhar. Tinha visto no espelho nos primeiros meses após o enterro. Apenas abriu a porta. E foi assim que tudo começou. Ela entrou pisando devagar, como bicho arisco que não sabe se pode confiar. Os pés descalços deixavam marcas de lama no chão de cimento queimado. Eu fechei a porta e fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Fazia tanto tempo que não recebia ninguém. Obrigada. Ela sussurrou, envolvendo o corpo com os braços. Obrigada mesmo. Peguei a manta de couro que estava no encosto da cadeira, a mesma que Maria usava nas noites frias, e ofereci para ela. Suas mãos tremiam quando pegou o tecido. Eram mãos de trabalho, calejadas como as minhas, mas pequenas e delicadas. Pode sentar, murmurei, apontando para a cadeira próxima ao fogão a lenha. As primeiras palavras que eu falava para outro ser humano em meses. Ela se sentou e se enrolou na manta. Ficamos em silêncio por um tempo. Apenas o barulho da chuva no telhado de telha e o crepitar do fogo. Eu não sabia o que perguntar. Ela não sabia o que dizer. Vim de Montes Claros, ela disse finalmente. Andei 3 dias. 3 dias. A pé, sozinha. Eu conhecia essa estrada. Conhecia os perigos, os bichos, os homens que eram piores que os bichos. Tem fome? Perguntei. Ela assentiu com a cabeça. Fui até a prateleira e peguei o que tinha. Um pedaço de queijo coalho, pão de milho que eu mesmo fazia e café quente que estava sempre pronto no fogão. Coloquei tudo numa bandeja de alumínio amassada e entreguei para ela. Ela comeu devagar, mas com fome de quem não sabia quando seria a próxima refeição. Bebia o café em goles pequenos, suspirando entre cada um. Eu fiquei ali de pé, encostado na parede, observando. Por que fugiu? Perguntei. Ela parou de comer.
Olhou para mim com aqueles olhos grandes e escuros, cheios de tristeza e medo. Meu cunhado, ela disse baixinho. Depois que meu marido morreu, ele disse que mulher sem marido não vale nada, que eu tinha que casar com ele, que era obrigação. Suas mãos tremeram ao segurar a xícara. Eu disse que não. Aí ele disse que ia me obrigar. Senti uma raiva velha subir no peito. Conhecia homens assim. Homens que achavam que podiam tomar o que quisessem só porque eram mais fortes. E você fugiu. Fugiu é pouco, corri, peguei só a roupa do corpo e saí no meio da noite. Não tenho para onde ir, não tenho ninguém. Só queria um lugar onde pudesse ficar em paz. Ela baixou os olhos e continuou comendo. Eu fiquei ali pensando. Conhecia bem essa dor. A dor de estar sozinho no mundo. A dor de não ter ninguém. A dor de só querer um pouco de paz. Pode ficar, eu disse. Só até a chuva passar. Ela ergueu os olhos surpresa. Sério? Sério. Mas não posso te proteger se ele vier atrás. Ele não vai vir até aqui. Ele tem medo de sair da cidade. Diz que no mato tem demônio. Tem, eu disse. Mas os piores demônios são os que andam em duas pernas. Ela quase sorriu. Quase. Peguei um cobertor velho e estendi no chão perto do fogão. Não é muito, mas é quente. É mais do que eu esperava, ela disse. Muito mais. Apaguei o lampião e fui para meu quarto, mas não consegui dormir. Ficava ouvindo a respiração dela do outro lado da parede. Há quanto tempo não ouvia outro ser humano respirar nesta casa? Há quanto tempo não sabia que alguém mais estava vivo aqui dentro? Pela primeira vez em 3 anos, a casa não parecia um túmulo. Acordei com cheiro de café novo, café de verdade, não aquela água preta que eu fazia todo dia. Saí do quarto e a vi mexendo no fogão, os cabelos presos num rabo de cavalo. Havia lavado as roupas na madrugada e elas balançavam no varal improvisado perto da janela. Bom dia, ela disse sem se virar. Espero que não se incomode. Achei uns grãos de café no armário e... Não me incomodo, eu disse. E era verdade. Fazia tempo que não sentia o cheiro de café de verdade pela manhã. Ela havia varrido a casa, arrumado as coisas, lavado a louça que estava empilhada na pia há dias. Pequenos gestos que eu havia esquecido como eram importantes. Qual é seu nome? Perguntei. Rosa, ela disse, finalmente se virando. Rosa Maria, eu sou João Batista. Prazer, João Batista. Foram as primeiras palavras normais que trocamos, como gente comum, como pessoas que se conhecem e se respeitam. Há quanto tempo eu não tinha uma conversa simples assim? Os dias foram passando. Ela ficava. Eu não pedia para ela ir embora. Não falávamos sobre isso. Apenas acontecia. Ela limpava a casa, cozinhava, costurava os buracos das minhas roupas. Eu cuidava da horta, consertava as coisas quebradas, caçava quando precisava. À noite, sentávamos na varanda. Ela costurava a luz do lampião. Eu fumava meu cigarro de palha e olhava as estrelas. Às vezes conversávamos. Às vezes ficávamos em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio vazio da solidão. Era o silêncio cheio de duas pessoas que se entendiam sem precisar falar. Você era casado, ela disse numa dessas noites. Não era pergunta. Era, Maria. 3 anos já. Como ela era? Pensei um pouco. Brava, teimosa, ria alto, gostava de plantar flores. Parei. Você me lembra ela em algumas coisas. Nas boas ou nas ruins? Nas boas. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Meu marido se chamava Pedro. Morreu num acidente na estrada, caminhão. Estava voltando de uma viagem. Ela parou de costurar. 2 anos já, mas parece que foi ontem. Eu sei. Você sonha com ela? Toda noite. E você? Toda noite também. Entendemos naquele momento que dividíamos mais do que a casa. Dividíamos a dor, a saudade, o peso de continuar vivendo quando a pessoa que mais amávamos tinha partido.
Uma semana depois, ela estava penteando o cabelo na beira do poço quando parou de repente. Ficou olhando para a estrada de terra que vinha da vila. "O que foi?" perguntei. "Uma poeira. Alguém vem vindo." Olhei e vi também 3 homens a cavalo, subindo a trilha que levava à minha propriedade. Meu estômago se apertou. "É ele," ela disse, a voz tremendo. "É meu cunhado." Corri para dentro de casa e peguei a espingarda. Há anos não usava, mas ainda estava limpa, oleada. Sempre mantinha munição. No interior, a gente nunca sabe quando vai precisar. "Entra para dentro," eu disse. "João, não faça isso, ele vai te machucar." "Entra para dentro, Rosa." Os homens chegaram rindo, fazendo algazarra. Desceram dos cavalos com pressa, como quem vem buscar algo que pertence a eles. O cunhado dela era um homem grande, barrigudo, com cicatriz no rosto e olhos pequenos e cruéis. "Ei, velho!" ele gritou. "Sei que ela tá aí. Manda ela sair que a gente veio buscar." "Não tem ninguém aqui," eu disse, a espingarda apontada para baixo, mas pronta. "Não minta para mim, não. Vi a roupa dela no varal. Ela é minha cunhada. É minha responsabilidade. Ela não quer ir. Ela não tem escolha. Mulher sem marido não fica sozinha por aí. Vai dar o que falar." Os outros 2 homens se posicionaram dos lados. Conheci o tipo. Capangas. Homens que faziam o trabalho sujo por dinheiro ou por medo. "Sai de perto da minha casa," eu disse, erguendo a espingarda. "Ou o quê, velho? Você vai atirar em mim?" Foi quando ela saiu. Contra o que eu havia pedido. Saiu com o queixo erguido, os olhos firmes. "Eu não vou com você, Antônio," ela disse. "Já falei. Não vou." "Você vai, sim. Você é viúva. Precisa de um homem para cuidar de você." "Já tenho um homem para cuidar de mim." As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ela me olhou e eu olhei para ela. Naquele momento, sem combinar, sem pensar, viramos parceiros. Viramos uma coisa só. "Ah, é?" Antônio riu. "Esse velho aí? Que cuidado esse velho pode dar para você?" "Mais do que você pode imaginar," ela disse. O homem ficou vermelho de raiva. Deu um passo em direção a ela. Eu atirei no chão, bem perto dos pés dele. O barulho ecoou pela serra como um trovão. "O próximo tiro não vai ser no chão," eu disse. Eles recuaram, mas vi nos olhos de Antônio que aquilo não ia terminar ali. Homens como ele não desistiam fácil. "Isso não vai ficar assim," ele disse, subindo no cavalo. "Você não pode proteger ela para sempre, velho. Uma hora a gente volta." Partiram levantando poeira. Eu e Rosa ficamos ali parados, ouvindo o som dos cascos se afastando. Só então percebi que minhas mãos estavam tremendo. "Obrigada," ela disse. "Não precisa agradecer." "Precisa sim. Você arriscou sua vida por mim." "Não foi por você," eu disse. "Foi por nós." Ela sorriu. Pela primeira vez, desde que chegara, sorriu de verdade. E eu soube que algo havia mudado entre nós para sempre. Os dias seguintes foram estranhos. Rosa não saía de perto da casa. Ficava sempre olhando para a estrada, esperando que os homens voltassem. Eu também ficava alerta. Dormia com a espingarda do lado da cama. Acordava com qualquer barulho. "Eles vão voltar," ela disse numa tarde, enquanto descascava a mandioca. "Talvez. Não talvez. Vão voltar sim. Antônio não desiste fácil. Ele sempre conseguia o que queria. Aqui é diferente." "É? Por quê?" Parei de consertar a cerca e olhei para ela. "Porque aqui você não está sozinha." Ela parou de descascar a mandioca. Ficou me olhando por um tempo longo. "João, eu não quero que você se machuque por minha causa." "Não vou me machucar." "Promete?" "Prometo." Mas, na verdade, eu não sabia se conseguiria cumprir essa promessa. Antônio era mais novo, mais forte e tinha mais homens. Eu era apenas um velho fazendeiro que há 3 anos não brigava com ninguém. Foi numa quinta-feira que o tempo começou a mudar. Nuvens pretas se juntaram no céu desde cedo. O vento ficou forte, balançando as árvores e levantando poeira. Os pássaros sumiram.
O ar ficou pesado, elétrico. Vai chover forte, Rosa disse. Tempestade de verão. Vai passar. Mas não passou. Às 6 da tarde, o céu despencou. Chuva como eu nunca tinha visto. O vento arrancava telhas, quebrava galhos, fazia a casa tremer. Fechamos todas as janelas, mas a água entrava mesmo assim. Meu Deus! Rosa gritou por cima do barulho. Que tempestade é essa? Os raios caíam perto, iluminando tudo como se fosse dia. O trovão vinha logo depois, fazendo as paredes tremerem. Eu estava preocupado com o telhado. Algumas telhas já tinham voado. Se a chuva continuasse assim, ia entrar água dentro de casa. Foi quando ouvimos o barulho, um estrondo diferente do trovão, mais grave, mais longo. O que foi isso? Rosa perguntou. Abri a janela um pouco e olhei para fora. Na luz do raio, vi algo que me fez o sangue gelar. Uma enxurrada descendo o morro, uma parede de água barrenta levando tudo pela frente, árvores, pedras, terra. Vinha direto para a casa. Rosa! Eu gritei. Pega o que puder, vamos sair. Sair? Para onde? Pro alto, pro morro atrás da casa. Ela não fez pergunta. Pegou a manta, algumas roupas, o pouco de comida que tínhamos. Eu peguei a espingarda, algumas munições, uma corda. Saímos correndo debaixo da chuva torrencial. A água já estava chegando ao quintal quando começamos a subir o morro. Eu segurava a mão dela, puxando, ajudando. O chão estava escorregadio, cheio de lama. Ela escorregou 2 vezes. Eu quase caí tentando segurar ela. Não para! Eu gritei, não para! Subimos, subimos, subimos. A chuva batia no rosto como pedra. O vento tentava nos derrubar. Eu não conseguia mais sentir os pés. Rosa estava ofegante, cansada, mas continuava. Quando chegamos numa parte mais alta e olhamos para trás, vimos a casa sendo engolida pela água. Tudo. A mesa onde comíamos juntos, as cadeiras onde conversávamos, a cama onde Maria dormia, o fogão onde Rosa fazia café, tudo sumindo na escuridão. João, Rosa chorou. Sua casa... Não importa, eu disse. Mas doía muito. O que importa é que estamos vivos. Encontramos uma gruta pequena entre as pedras. Não era muito, mas estava seca. Nos esprememos lá dentro, tremendo de frio e de medo. Rosa estava molhada, com os lábios roxos. Eu tirei minha camisa e cobri ela. Obrigada, ela sussurrou. Vai passar, vai passar. Mas não sabia se ia mesmo. Nunca tinha visto uma tempestade assim. Nunca tinha visto uma enxurrada daquele tamanho. Ficamos ali a noite toda. Ela tremendo no meu peito. Eu com o braço em volta dela, tentando esquentar, ouvindo a água lá embaixo, levando embora minha vida inteira. João, ela disse no meio da madrugada, que é, se a gente morrer aqui, não vamos morrer, mas se morrer, eu quero que você saiba que esses foram os melhores dias da minha vida. Desde que Pedro morreu, esses foram os únicos dias que eu me senti viva de novo. Eu não sabia o que dizer. Senti o peito apertar. Não de medo da morte, mas de algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Rosa, eu disse. Que é? Eu também? Ela se virou para mim. Mesmo no escuro, eu podia ver os olhos dela brilhando. Chegou o rosto perto do meu. Eu cheguei, o meu perto do dela. E nos beijamos. Ali, naquela gruta molhada, com a tempestade lá fora e a casa destruída lá embaixo, nos beijamos como 2 pessoas que finalmente encontraram o que estavam procurando. Quando o sol nasceu, a chuva tinha parado. Descemos devagar, com cuidado. Onde era minha casa só tinha lama e destroços. Alguns móveis espalhados, pedaços de telha, nada mais. E agora? Rosa perguntou. Olhei para ela, o cabelo molhado, a roupa suja de barro, os olhos vermelhos de cansaço, mas estava viva, estava ali comigo. Agora a gente recomeça, eu disse, e sabia que era verdade. Pela primeira vez em 3 anos, eu queria recomeçar. Foram 3 meses para construir a casa nova. Não igual à antiga, essa era menor, mais simples, mas feita com as nossas próprias mãos. Rosa aprendeu a misturar cimento.
Eu aprendi a fazer ponto de crochê olhando ela trabalhar. Cada tijolo, cada tábua, cada telha era uma promessa que fazíamos um para o outro. O pessoal da vila começou a aparecer, primeiro com curiosidade, depois com ajuda. O velho Sebastião trouxe madeira. Dona Conceição deu lençóis e panelas. Até o padre veio, dizendo que queria benzer a casa nova. "Vocês vão casar?" ele perguntou. Rosa olhou para mim, eu olhei para ela. Nunca tínhamos conversado sobre isso. Apenas acontecia, como tudo entre nós. "Vamos", eu disse. "Quando?" "Quando a casa estiver pronta." E foi assim, simples, sem festa grande, sem igreja cheia. Apenas nós dois, o padre e algumas pessoas da vila. Rosa usava um vestido branco simples que ela mesma costurou. Eu usava a única roupa boa que tinha conseguido salvar. Trocamos alianças de prata que mandei fazer na cidade. Não eram ouro, mas eram nossas. Ela chorou quando coloquei a aliança no dedo dela. Eu também chorei, mas não de tristeza, de alívio, de gratidão, de amor. "Agora vocês são marido e mulher", o padre disse. "Que Deus abençoe esta união." Beijamos na frente de todos, simples, verdadeiro, como tudo entre nós. A casa nova ficou pronta num sábado, mais bonita que a antiga, mesmo sendo menor. Rosa pendurou cortinas floridas nas janelas, plantou margaridas no quintal, colocou um banco na varanda onde podíamos sentar e ver o pôr do sol. "Gosto mais dessa casa", ela disse na primeira noite. "Por quê?" "Porque essa a gente fez juntos." Na cozinha, ela pendurou na parede uma foto nossa do casamento. Do lado, uma foto da Maria que consegui salvar dos escombros. No início, achei que ia ser estranho, mas não foi. As duas mulheres da minha vida podiam dividir a mesma parede, o mesmo coração. "Ela aprovaria", Rosa disse uma noite, vendo eu olhar as fotos. "Acha? Tenho certeza. Mulher que ama de verdade quer que o homem seja feliz, mesmo depois." Teve uma manhã que Rosa não se sentiu bem. Ficou enjoada, com tontura. Achei que era só cansaço da construção, mas os dias foram passando e ela continuava assim. "Acho que sei o que é", ela disse, a mão na barriga. "O quê?" Acho que estou esperando bebê." Senti o mundo parar. Depois de 3 anos morto por dentro, ia ter um filho. Aos 52 anos, ia ser pai. "Tem certeza?" "Quase certeza." Fomos à cidade confirmar. O médico disse que sim, 3 meses. Rosa estava grávida de 3 meses, desde antes da tempestade, desde os primeiros dias juntos. "Como você se sente?" ela perguntou na volta. "Assustado", eu disse. "E feliz, muito feliz. Vai ser um bom pai." "Vai? Como você sabe?" "Sei. Homem que cuida de mulher perdida na chuva também cuida de filho." Os meses foram passando. A barriga dela crescendo. Eu preparando um berço de madeira. Ela costurando roupinhas pequenas. Conversávamos com a barriga à noite, contando como seria a vida daqui para frente. "Vai nascer no outono", ela disse. "Melhor época, nem frio nem calor. Vai ser menino ou menina? Não importa, vai ser nosso." Antônio nunca mais apareceu. Soubemos depois que ele tinha se mudado para outro estado. Talvez tenha entendido que algumas batalhas não valem a pena lutar. Talvez tenha tido medo de enfrentar um homem que tinha encontrado razão para viver de novo. Em abril, numa tarde de céu azul e vento fresco, Rosa começou a sentir as dores. Corremos para a cidade, ela apertava minha mão no caminho, respirando fundo, tentando se acalmar. "Vai dar tudo certo", eu dizia. "Vai", ela respondia. E deu. Às 7 da noite nasceu nossa filha, pequena, vermelha, gritando para o mundo que estava viva. Rosa chorou. Eu chorei. A parteira chorou. "Como vai chamar?" ela perguntou. Rosa olhou para mim. Eu sabia que nome ela queria dar, o mesmo que eu queria. "Maria", nós dissemos juntos. "Maria Rosa", ela completou. Levamos a menina para casa numa manhã de sol. A casa cheirava a flores que Rosa tinha plantado. O berço estava pronto no nosso quarto, tudo limpo, arrumado, esperando.
Sentei na varanda com Maria Rosa no colo. Ela dormia, pequenininha, confiando completamente em mim. Rosa estava do meu lado, a cabeça no meu ombro, cansada, mas feliz. Olha só, ela disse apontando para o horizonte. Que pôr do sol bonito. Era mesmo. O céu estava alaranjado, com listras roxas e douradas. O vento balançava as árvores, os pássaros cantavam. A vida acontecia ao nosso redor, simples e perfeita. João, Rosa disse. Que é? Obrigada. Por quê? Por ter aberto aquela porta, naquela noite de chuva, por ter deixado eu ficar. Olhei para ela, depois para a filha no meu colo, depois para a casa que construímos juntos, para a vida que estávamos construindo. Obrigado você, eu disse, por ter batido nela. E o sol se pôs completamente. As primeiras estrelas apareceram. Maria Rosa se mexeu um pouquinho e voltou a dormir. Rosa pegou minha mão livre e entrelaçou os dedos com os meus. Sabe o que eu aprendi? Ela disse. O quê? Que às vezes a gente tem que perder tudo para encontrar o que realmente importa. Eu sabia que ela estava certa. Tinha perdido Maria, a casa, a vida que conhecia. Mas tinha ganhado Rosa, Maria Rosa, uma nova chance, uma nova história. E sabe o que eu aprendi? Eu disse. O quê? Que não importa quantas vezes a tempestade derrube a casa. A gente sempre pode construir uma nova, desde que tenha alguém para segurar a mão. Ficamos ali até tarde, os três juntos, ouvindo o barulho da noite no campo. Grilos, vento nas árvores, nossa filha respirando, os sons da vida continuando. No dia seguinte, voltei para a lida. Plantei milho, consertar a cerca, cuidar da horta. Mas agora era diferente. Não trabalhava mais para passar o tempo ou esquecer a dor. Trabalhava para construir o futuro, para a minha família, para a vida que escolhi viver. Às vezes, quando o sol estava se pondo e eu parava para descansar, lembrava daquela noite de chuva, da batida na porta, da mulher molhada pedindo abrigo, e pensava como é estranho o destino, como uma tempestade pode destruir tudo e ao mesmo tempo trazer a coisa mais importante da nossa vida. Rosa sempre dizia que foi a chuva que trouxe ela até mim, mas eu sabia que foi algo maior. Foi a vida me dando uma segunda chance. Uma chance de amar de novo, de ser feliz de novo, de ser pai pela primeira vez. E eu aproveitei. Aproveitei cada dia, cada conversa, cada sorriso, porque aprendi que a felicidade não é algo que a gente procura. É algo que acontece quando a gente está pronto para receber, quando a gente abre o coração e a porta, mesmo no meio da tempestade. Hoje, quando vejo Maria Rosa brincando no quintal, Rosa costurando na varanda, a casa cheia de vida e amor, eu sei que tomei a decisão certa naquela noite. Abri a porta, deixei o amor entrar, e foi a melhor coisa que já fiz na vida, porque no final é isso que importa, não a tempestade que derruba, mas a coragem de reconstruir, não a solidão que dói, mas a companhia que cura, não o passado que se foi, mas o futuro que ainda está por vir. E o meu futuro tem nome, Rosa e Maria Rosa. Tem cor? O dourado do pôr do sol na nossa varanda. Tem som, risos e conversas e choro de bebê. Tem cheiro, café pela manhã e flores no quintal. Tem amor, muito amor. E é isso que basta. Se essa história tocou seu coração, é porque você também acredita que todo mundo merece uma segunda chance, que todo mundo merece ser feliz, que todo mundo merece encontrar alguém que faça a vida valer a pena. Comente aí. Eu acredito no recomeço, porque às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. Às vezes é preciso uma tempestade para a gente descobrir que é mais forte do que imaginava. E às vezes é preciso abrir a porta no meio da chuva para encontrar o amor da nossa vida. O amor verdadeiro não prende, ele ampara, não exige, ele acolhe, não apaga o passado, ele constrói o futuro. E todo mundo merece esse tipo de amor.